Capítulo 381 A Vila 2. As crianças foram cobertas com mantas grossas para protegê-las do frio, já que estavam completamente nuas. Olhando para as manchas de sangue nos lençóis e na calçada, Solos ficou horrorizado ao perceber que as crianças estavam prontas para usar. Lid se aproximou do homem sem emitir nenhum som. Ele usou seu feitiço zumbido para se certificar de que ninguém os perturbaria. O cara era alto, tinha pelo menos 1,78 metros, vestia roupas quentes de pele e uma espada larga ao lado do corpo. Lid sorriu ao perceber que a lâmina não estava encantada. Ele estava ansioso para testar seu novo corpo. Boa noite, senhor. Como esta vila é chamada? Lid perguntou com tom casual que usaria para conversar sobre o tempo. O homem se virou enquanto desembainhava a espada. Sua pele pálida ficou ainda mais branca para a surpresa, mas seus movimentos eram suaves. O golpe não acertou o nariz de Lid por um bigode. Vou ignorar sua grosseria desta vez. Lid estava tendo dificuldade em manter o rosto sério. A espada se moveu em câmera lenta para seus olhos. Abaixe sua arma e me diga o que eu quero saber. Caso contrário, vou embelezá-lo. O homem afastou o cabelo loiro despenteado dos olhos, incapaz de acreditar que havia perdido um alvo tão fácil de tão perto. Seu nervosismo se transformou em pânico quando o homem percebeu o distintivo do ranger sobre o coração do estrangeiro. O ranger! O ranger já está aqui! O homem gritou a plenos pulmões antes de soprar um apito de osso que produziu um som penetrante. O que você quer dizer, Concha? Lid perguntou enquanto agarrava com a mão nua a lâmina que ainda estava apontada para seu rosto. O homem ficou surpreso por ninguém ter respondido ao alarme, mas sorriu antes de torcer e puxar sua espada. Ele esperava que os dedos do ranger caíssem, mas a lâmina não se moveu 1 centímetro em vez disso. Não importa quanta força ele usou. Mesmo agarrar o punho com as 2 mãos se mostrou inútil. Era como se a espada estivesse presa em uma pedra. Lid de repente largou a espada para apreciar sua própria pele incólume. Parece que armas normais não podem mais me machucar, nem mesmo aquelas afiadas como as suas. O que é isso? Sua palma estava coberta com uma substância gordurosa que cheirava a enxofre. A pele de Lid formigou enquanto seu sistema imunológico neutralizava a substância. Óleo podre. Até os capangas usam veneno agora. Como o nome indicava, o óleo podre era uma toxina que tornava qualquer ferida aberta difícil de tratar. Sem a ajuda de um curandeiro, um único corte pode levar à morte até mesmo de uma besta mágica. O homem estava apavorado. Ele não conseguia entender como nem a espada ou o veneno eram eficazes. Ele golpeou Lid com toda a sua força, apenas para quase perder o controle da arma. Foi como bater em uma pedra. Lid estava cansado de brincar. As ações do homem sem nome falaram muito sobre que tipo de vila era aquela e como ela passou despercebida até aquele momento. Lid desarmou o homem com magia espiritual e cumpriu sua promessa. O homem sem nome gargarejou sangue enquanto a dor de crescer uma cauda de aço devastava seu corpo. Solos voltou para a mão de Lid, compartilhando com ele as visões da casa. Por favor, salve-os. Foi a única coisa que ela disse antes de buscar conforto em seu vínculo telepático. A visão do estado miserável dos jovens a chocou. Solos queria que esse horror desaparecesse para sempre. Como desejar, Milady. Lid modelou o homem sem nome como um cavaleiro da morte e o armou com a lâmina envenenada. Um cavaleiro da morte era um morto-vivo cujo corpo bem preservado retinha a destreza que tinha em vida. Além disso, ao misturar a magia espiritual enquanto criava o núcleo sanguíneo, Lid conseguiu transmitir algumas noções básicas de esgrima. Mestre e servo demoraram, matando todos que saíam do prédio principal ou viviam na borda do meio sem serem prisioneiros. Com cada cadáver, o pequeno exército de Lid cresceu em número. Cerque a zona. Mate quem tentar escapar. Os Cavaleiros da Morte obedeceram em silêncio. Eles formaram grupos de 3, cobrindo cada porta e janela. Lid podia ouvir uma música alegre vinda de dentro do enorme edifício que ocupava a maior parte da praça da cidade. Ele quase podia distinguir várias vozes rindo e brincando. Abra. Sou um ranger.
Ele gritou um segundo antes de chutar a entrada. Suas dobradiças de metal quebraram como se fossem folha de alumínio, enquanto a enorme porta de madeira se espatifou no chão com o estrondo. A sala lá dentro estava bem iluminada, com uma temperatura quente. Os braseiros foram colocados uniformemente para fornecer conforto e permitir cozinhar a comida para o conteúdo de um coração. O lugar lembrava a Lith dos arranjos de Lucia para o Festival da Primavera, deixando-o nauseado. À sua esquerda, ao longo da parede, havia uma longa mesa cheia de todos os tipos de iguarias. Atrás dele, estavam 4 pessoas que ele supôs serem os governantes da vila. À sua direita, havia várias mesas menores que podiam acomodar no máximo 2 pessoas. Entre as mesas, havia espaço suficiente para permitir que os escravos satisfizessem os desejos de cada um de seus senhores. Todos os presentes estavam vestidos com pouca roupa, alguns completamente nus. Era fácil para Lith distinguir as vítimas dos algozes. Os primeiros eram magros, com olhos mortos que haviam perdido as esperanças. O último ficou irritado com sua chegada e desembainhou suas armas. A porta estava aberta, disse uma mulher ruiva com um sorriso sedutor. Ela era uma das líderes. Até um momento antes, ela estava gostando das atenções de 2 garotos que poderiam ter a mesma idade que Lith. Ela ergueu a mão para acalmar seus subordinados, seus olhos nunca deixando-os de Lith. Tenho certeza de que podemos encontrar um meio termo. Se você não estivesse interessado em sua parte na diversão, você já teria pedido reforços e estaríamos cercados. Em vez disso, aqui está você, sozinho. Não somos pessoas irracionais. Tudo o que pedimos é que fique fora de nossos negócios e faremos sua permanência no norte tão agradável quanto lucrativa. Lith já havia notado que os escravos eram homens e mulheres. De acordo com Solus, as fêmeas tinham núcleos de mana mais fortes, mas além da que falava, nenhum estava acima do amarelo. Eu tenho uma contra-oferta, ele respondeu. Quem quiser viver tem que se ajoelhar, cara contra a parede. Todos os outros podem considerar suas vidas perdidas. Derrubar sozinho uma vila de escravos saqueadores lhe traria muitos méritos. No entanto, mesmo que ele não ganhasse nada com isso, ele faria de qualquer maneira. Solus nunca pediu nada a ele antes. Lith não iria decepcioná-la. Uma mulher sentada em uma das mesas da frente lançou um feitiço de nível 3, liberando um raio contra as costas de Lith. Ele simplesmente estendeu a mão direita, capturando a energia e forçando-a a assumir a forma de uma esfera. Você chama isso de relâmpago? Ele disse como uma expressão de nojo. Isto é um relâmpago. Ele apontou o dedo indicador, liberando um fluxo de eletricidade que transformou a maga e seu companheiro de mesa em cadáveres carbonizados. Saqueadores e escravos agora estavam cobertos de suor frio. Lith não estava liberando nenhuma intenção de matar, mas eles não podiam ignorar a sensação de que algo estava errado. Todos sabiam mágica, porque a usavam ou tinham sofrido o efeito de serem disciplinados. O que quer que o Ranger estivesse usando, não era mágica. Capítulo 382, A Vila 3. Levante-se, verme. Com um estalar de dedos de Lith, os cadáveres dos 2 saqueadores voltaram à vida, deixando toda a sala em pânico. Última chance. Em frente à parede ou morra. A maioria dos escravos interpretou essas palavras como uma deixa. Eles jogaram fora as bandejas de comida que seguravam, pularam do colo de seus donos ou simplesmente pararam de pé como bonecos e correram para a parede mais próxima. Quem tentou detê-los foi atingido por uma bala de gelo no meio da testa e ressuscitou da sepultura. Você não pode estar falando sério. Um dos líderes, um homem musculoso de quase 2 metros de altura, levantou-se com uma expressão indignada no rosto e uma enorme espada encantada em sua mão. Mago ou não mago, somos 30 e apenas um de vocês. Você não pode esperar sair daqui vivo. E você não deveria ter assado um porco inteiro. A resposta de Lith não fez sentido até que o animal morto se levantou da bandeja de prata gigante sobre a qual estava pousado com olhos vermelhos brilhantes. Ele bateu a maçã em sua boca e saltou na garganta do homem corpulento.
O medo e a surpresa tomaram conta dele, dando ao porco morto-vivo o momento necessário para morder o pescoço de sua presa. Um caiu e alguns segundos depois 2 se levantaram. Alguns dos saqueadores não aguentavam mais aquela loucura. Aproveitando a distância do ranger louco, eles pularam contra a janela mais próxima na tentativa de salvar suas próprias vidas. Eles pousaram no chão coberto de neve com cacos de vidro grossos perfurando sua pele exposta. Eles cerraram os dentes para suportar a dor e o frio invadindo seus corpos quando os grupos de mortos-vivos que Lita havia deixado de vigia obedeceram à ordem de seu mestre. 3 contra 1 não foi uma luta, mas um massacre. O primeiro morto-vivo apontaria para os membros, o segundo apunhalaria o peito e o último faria a cabeça rolar. Jatos de sangue mancharam a neve imaculada enquanto pintava o exterior do prédio de vermelho. O refeitório estava silencioso, então os sons da batalha e gritos de morte borbulhantes ressoaram como um trovão. Eu não estou sozinho, a propósito. Lita explicou com um sorriso malicioso. Todos os seus camaradas que não estão aqui não fugiram, eles se juntaram à minha causa. Fiz uma oferta que eles não podiam recusar. Ele apontou para os mortos-vivos que agora estavam na frente dos escravos prontos para protegê-los. A líder feminina olhou pela janela atrás dela fazendo uma estimativa rápida de suas chances de sobrevivência. Ele ainda é apenas um homem. Necromância superior não é algo que um novato pode aprender. Depois que o ranger estiver morto, seus lacaios serão fantoches sem cordas. Ela pensou. Não há necessidade de lutar. Conseguimos chegar a um acordo com seu antecessor, não vejo por que deveria ser diferente desta vez. Ela disse enquanto gesticulava sob a mesa, dando aos outros líderes a ordem de se afastarem das janelas e pegarem suas varinhas. Lit não tinha ideia do que os sinais significavam, mas graças à visão da vida ele não perdeu o súbito aparecimento dos itens alquímicos. Tenha cuidado, essas varinhas são de nível militar. Talvez até um presente de despedida de seu falecido associado, disse Solos. Com um núcleo azul, você pode sobrepujar feitiços fracos, mas o pico do nível 3 ainda está além de suas habilidades. Lita abriu os braços, um voltado para os saqueadores e o outro para seus líderes, liberando uma enxurrada de fragmentos de gelo. O ataque foi tão repentino que os ocupantes das primeiras filas morreram antes de terem a oportunidade de reagir. Apenas alguns deles tiveram a sorte de serem protegidos contra sua vontade por seus companheiros e conseguiram virar as mesas para usá-las como escudos improvisados. Os 3 líderes restantes caíram no chão no momento em que Lit moveu um dedo, salvando suas vidas pela pele dos dentes. Como diabos ele faz isso? O último homem entre os líderes gritou para ser ouvido acima do barulho de vidros se quebrando e do barulho do gelo perfurando a madeira. Sem cânticos, sem sinais e seus projéteis são capazes de se curvar no ar. É um mago de guerra, seu idiota. Em vez de perder tempo choramingando, a líder feminina estava vestindo sua armadura o mais rápido que podia. Devemos ter encontrado um garoto rico com anéis de nível 4. Apenas um deles vale mais do que esta pilha miserável de carne e madeira que chamamos de aldeia. Esta é uma bênção disfarçada. Se o matarmos, nós 3 estaremos prontos para a vida. Homens mortos não recebem nenhuma parte, se você me entende. A ganância iluminou os olhos dos 3 líderes, que mudaram suas varinhas de relâmpago para gelo. As palavras dano colateral e fogo amigo de repente soaram bem para elas. Eles ergueram os braços e as cabeças acima da mesa virada verticalmente, prontos para abrir fogo. Enquanto eles discutiam, Lit interrompeu seu feitiço. Ele se teleportou atrás das mesas, pegando os criminosos aterrorizados de surpresa e roubando seus corações. Literalmente. Seu braço perfurou seu peito, deixando para trás um núcleo de sangue que transformou os caídos em seus servos fiéis. Os mortos-vivos matariam todos em seu caminho, tomando posição bem na frente dos escravos para protegê-los a qualquer custo. Lit não havia esquecido sua promessa a Solos. Seu desejo era seu comando. Quando os líderes saíram de seu esconderijo, seus homens haviam sido dizimados.
Eles atiram em Lit apenas para vê-lo sumir enquanto seus feitiços criam mais cadáveres. Os mortos continuam subindo, formando uma barricada que detém qualquer bala perdida. Obrigado. Sua ajuda foi desnecessária, entretanto. Eu os teria matado de qualquer maneira. Você é o único que preciso reservar para o interrogatório. Lit apareceu atrás dos líderes, fazendo-os recuar. Eles se viraram, mas ele só precisou de um movimento de seu pulso para causar uma fratura em espiral em sua varinha empunhando o braço com magia espiritual. As ferramentas alquímicas caíram no chão enquanto seus proprietários se contorciam em agonia. A dor turvou sua visão com lágrimas que não conseguiam parar. Como você fez isso? A mulher não se sentia mais abençoada. Seu braço estava torcido do pulso ao ombro. Tudo que ela havia trabalhado duro por anos estava desmoronando diante de seus olhos e os cadáveres de seus seguidores estavam olhando para ela com ódio profundo. Era como se eles a estivessem culpando por sua morte. Magia. Lit respondeu com um segundo movimento que quebrou o braço restante da mesma maneira. A única razão pela qual Lit tinha perdido tanto tempo falando era para tecer todos os feitiços de que precisava, mantendo-os prontos em um segundo. Os 3 saqueadores sobreviventes permaneceram moles no chão. Sem armas, sem soldados e cercados por monstros liderados por um ranger ainda mais monstruoso, eles sentiram que qualquer outra luta seria inútil. Só depois de verificar que nenhum dos escravos estava prestes a morrer e que todos os bandidos estavam mortos, Lit liberou seu feitiço de necromância. Ele então chamou seu assistente para dar a ela um relatório completo dos eventos. Continua no próximo vídeo.